Toda boa conversa começa na cozinha. Seja bem-vinda, Graziela Machado, ao Resenha com Sabor. Que convite desafiador, minha amiga. Porque assim, a parte da resenha, que é da conversa, eu garanto. E o sabor tá contigo. Não, hoje tá contigo. Gente, vocês sabem que o Resenha com Sabor, além de uma boa conversa, que é deliciosa, os convidados que eu tenho escolhido para vir são pessoas muito especiais, inclusive você, né, que é a terceira participante dessa nova etapa na minha vida. Eu quero saber qual a receita que você escolheu, qual a receita afetiva que você escolheu. Vamos lá. Como eu falei Fazer pra mim, né? Porque hoje é você que vai fazer. Eu sou a sua chefe hoje. É desafiador porque eu não sou muito da cozinha, muito da gastronomia. Sim. Então tem poucos pratos. E esse é um que, quando eu falei lá em casa que a Aline me chamou pra fazer um programa assim, as crianças já falaram: mãe, faz o teu filé de malandro. Então hoje eu vou apresentar pra vocês o filé de malandro. E eu já amei quando ela me contou, que eu já sabia, né, gente? Tanto que eu já deixei a mesma classe dela preparada. Mas quando ela me falou que era filé do malandro, eu já achei o nome assim maravilhoso, porque as pessoas, elas gostam, nós todos gostamos de receitas fáceis, né? A gente gosta de fazer uma comidinha mais preparada, às vezes, para receber alguém, de aprender uma receita nova, mas tem aquela receita afetiva. Ela é afetiva e ela é muito prática, então combina muito comigo, porque como eu sou pouco da cozinha, tinha que ser uma coisa prática. E gostosa, né? E gostosa, porque vai Mignon, filé, mostarda e bacon. É Quem difícil quem não gostar, de né, bacon, amiga? gente? Tá tudo Meu certo. Deus do céu, Vai dar maravilhoso. certo. E me fala uma coisa, Gra, que eu tenho curiosidade, a gente conversou um pouco sobre, mas acho que vale muito a gente falar. Por que essa receita? Tem um momento da tua vida que ela marcou? Teve alguém que influenciou nessa receita? Veio da mãe, veio da família, enfim. Então, olha só. A mãe da minha melhor amiga da faculdade. É uma história que veio lá da fronteira do Uruguai, Arroio Grande, se chama a cidade, lá pertinho de Jaguarão, que é perto de Pelotas. Então a gente fazia faculdade, então essa receita tem mais de 20 anos na minha família, porque eu acabei trazendo essa receita para minhas irmãs, para minha mãe. Então sempre que a gente vai cozinhar, vai receber, sempre tem essa história assim: Gra, o que vamos fazer? Vamos fazer filé de malandro. Filé de malandro todo mundo quer fazer, porque é rápido, é fácil. E aí começou disso. Tanto que hoje, quando a gente tava mais cedo lá nos bastidores se arrumando pra vir gravar o programa, eu liguei pra tia Neolali e eu disse: me faz aí de novo um briefing desse filé, porque... Gente, ela faz essa receita sempre, mas mesmo assim ela quis hoje tirar porque eu quis fazer, dúvida. será que eu mudei, já é a receita filé de malandro by Gra? Eu queria fazer a original hoje, então é a original. Inclusive, nesses 20 anos eu faço ele sem sal e pimenta, porque eu achava que é original. Hoje eu confirmei que vai sal e pimenta antes. E meu marido comeu ela há 20 anos. Marcelo! Sem sal. Que eu dizia que a receita original era 100. Mas vai ficar delicioso, tenho certeza. Mas tu tinha uma dúvida antes, que tu comentou comigo, que a gente ficou falando, né? A gente vai conversando assim, 30 dias antes conversando. Vamos fazer, o que nós vamos gravar, o que vai ser a receita. E aí tinha uma outra receita que também você tava em dúvida. Qual que era a receita? Tinha, o que era? Porque como eu não cozinho, ou era o filé de malandro, que é super prático, tem esse coisa de mais de 20 anos na família que eu trouxe dessa mãe da minha amiga e tudo. E a outra ideia é que, olha o que eu preparei. como eu não cozinhava, eu tinha que preparar alguma coisa pra servir pro meu marido, namorado, na época da faculdade. E aí tinha um bar que a gente amava frequentar, que se chamava Rua 15, e que tinha, coisa boa, um chimarrão pra nós. Tinha uma massa com frutos do mar. E daí quando eu contei pro Marcelo, ele disse: quem sabe tu pede pra ele te ensinar a fazer a massa com frutos do mar? Porque ele já mal intencionado, que ele ia me ensinar e eu ia fazer pra ele. Porque na época era só teleentrega, não tinha nem iFood na época. A gente vai ficar devendo pro Marcelo essa receita. E eu tenho uma receita de frutos do mar deliciosa. Tá, mas outro a gente programa, chama então. ele junto aqui. De casal, e a gente faz. Isso, que boa. Eu acho que isso é tudo. Tá, nós vamos fazer então. Futuramente. E claro que o primeiro, eu sei, depois a gente vai tomar um vinho pra acompanhar com a nossa carne, mas a primeira tem que ser um laço de ligação entre os gaúchos, né? Não, e Aline, tem que conta essa história nossa. Como que a gente se conheceu, que foi através do chimarrão. Então, enquanto tu faz aí, amiga, tu começa, eu vou contar pro pessoal como que a gente se conheceu. Nós morávamos no mesmo condomínio, que eu morei por 11 anos. E nós não nos conhecíamos, né, amiga? A gente nem tinha se visto ainda. Eu chamo de amiga porque a gente já é amiga, né, gente? Já acho que tu já era famosa, já tinha meu menu. Eu acho que o meu menu já tinha. Acho que sim. E aí, eu tava passeando com os cachorros e você também tava sentada tomando chimarrão. Aí, claro que eu olhei, os cachorros já me chamou a atenção. Eu com cachorro, ela com cachorro e ela com uma cuia de chimarrão. Aí eu perguntei, tava os maridos, eu acho, junto. Os cachorros já começaram a interagir ali. Eu falei, vocês são gaúchos da onde? Por causa do chimarrão. E aí foi que a gente começou a conversar. Enfim, daí eu fui saber que ela era ginecologista. E eu estava justamente
procurando uma médica para cuidar da minha saúde, né? Enfim. Uma médica pra chamar de sua. Agora E, tu gente, tem, né, amiga? ela é a médica para chamar de sua. E não é porque é comigo, é com qualquer paciente, é unânime. Qualquer pessoa que fala da Gra fala isso, que você não é uma ginecologista só, né? Você realmente cuida dos teus pacientes, Sim. né? Eu ela gosto cuida de com muito ser a carinho. médica, assim, integral, assim, da Exato. mulher, né? Que dali vai pros outros cuidados que precisa. Mas acho que passa primeiro pela ginecologista, né? Desde o início, assim. E o que me chamou muito a atenção dela depois que a gente foi se conhecendo... O que tu fez aí, Posso amiga? começar? Vamos? Aham, vai. Então agora foi só sal e pimenta. E aí, enquanto a gente vai conversando, eu vou enrolar ele todinho no bacon, tá? Vou fazer ele todo enroladinho no bacon. Gente, não tem Dá como até ser pra ruim. já apoiar ele aqui, ó. Dá, Porque daí eu vou fazendo isso. ele todo. Quer botar a panela pra cá? Bota Quero. aqui, ó. Eu tiro essa aqui. Aí é muito fácil. Inclusive, essa parte, às vezes, a minha funcionária, por exemplo, deixa pronta em casa. Então, eu sou tão prática que agora eu já ensinei ela a fazer essa parte. Vai pegando o gostinho do bacon e da mostarda ao longo do dia, ela deixa na geladeira. E à noite eu só boto pra assar. Então, fica muito fácil. Não, e é legal que ele é assado, então já fica bem mais prático. Tudo fica Nem fácil. suja o fogão, né? Não, Por isso não. que é do malandro. E aí, pra receber. Não Não precisa limpar suja o fogão nada. depois. Não suja gente. nada. Meu Deus. E pra receber os amigos é fácil, porque tu não fica. Como ele já pode ficar pré-pronto, tu não fica envolvida. Porque eu não sou que nem tu, não tem uma cozinha assim maravilhosa de receber todo mundo. Então tu já tá lá e o filezinho tá lá Muito pronto fácil, assando. muito Fica mais fácil. prático. Viu que tu disse que não ia ser o suficiente, ó? Como é Eu achei, suficiente. quando eu olhei, achei que não ia ser. Dá Não, pra gente foi- botar mais um pouquinho, assim, ó. Vai botando. Quanto mais bacon, melhor, né? Eu Bacon adoro. é vida. Adoro. Olha a médica falando bacon é vida. Meu Deus Não. do céu. Meu Deus. Corta meu essa parte. Tira, né? E aí ele vai no forno sem, não vai óleo, não vai nada, porque o bacon Não, vai soltar gordura, vai. né? Uhum. Vai Por papel baixo disso alumínio, aqui. alguma coisa Não. assim, nada. Acho que é por isso que não precisa ser lá, porque ele não perde muita umidade. Exato. É, porque quando a gente tava conversando sobre, eu achava que primeiro tinha que ser lá, eu faria, né? Meio que. Por isso que eu acho muito legal essa questão da gente. Sempre aprende um pouco com cada um, né? Eu pedir, tem que selar o mignon e não tem que selar, vai assim mesmo. E ele vai manter a suculência. Com certeza. Acho que vai. Em casa, por exemplo, eu não tenho assim, não boto tudo nos potinhos tão bonitinhos. Tu já vem com a bisnaga mesmo, já vem bisnagando tudo, que fica bem mais fácil, que é pra ser de malandro, de malandro. E vai o tubo inteiro, ó. Coloca bastante, porque esse caldinho que vai soltando da mostarda, que a gente vai usar depois pra fazer o molhinho. E o acompanhamento para esse prato, um arrozinho. E batata palha, que é o mais fácil, né? Sim, a gente vai fazer um arrozinho daqui a pouco para acompanhar, que eu acho que faz todo sentido mesmo. Fica delicioso, um minhãozinho suculento com um arrozinho. E a gente já nem pra comer esse almoçou molhinho. A gente nem almoçou pra ter vontade de comer, né, amiga? Sim, essa comida. Delícia. Amiga, dá um parâmetro, então, de tudo que foi feito agora. Tá, então anotem que é muito rápido, muito fácil. Sal e pimenta a gosto. Então a gente pegou o filé, sal e pimenta a gosto. Não coloco muito, porque o bacon é forte, passa um pouquinho esse salzinho do bacon. Enrolei todinho o filé no bacon, vai uma bandejinha inteira. E depois o tubinho inteiro de mostarda também por cima, cobrindo ele todinho, inteiro. E agora forno. Direto pro forno. Vamos 200 lá. graus e acho que uns 40 Pré-aquecido, minutos. Uns 40, viu que tá Vamos ok. lá. Vamos lá pro forno, então? Aqui. Esse também é um Ué? forno. Esse também é um forno aqui, mas eu gosto muito desse aqui porque ele é dupla função. Ah, eu achei ele que era só micro-ondas. Não, ele é forno e micro-ondas. Ah, que maravilhoso. Eu amo esse forno da Eletromec. Já era um forno que me acompanhou E lá na otimiza minha o outra espaço cozinha. da cozinha, né? Sim. Muito bom. E ele tu tem as funções aqui, consegue todas as funções normais, mais o micro-ondas e ainda E tem a onde tu gaveta. muda pra micro-ondas? Aí tem Vai aqui. mudando as funções aqui. Vai mexendo aqui. E tem a gaveta aquecida, não sei se tu usa às vezes, Nunca não? vi. Eu amo, porque às vezes tu vai fazer um prato, uma Ah, e tu quer lasanha, manter e tu quer aquecido manter, ele aqui. fica até 80 graus aquecido. E Ou não deixa mesmo quando você quer esquentar o prato que você vai servir, sabe? Entendi. Uhum. Aí tu bota os pratos ali, às vezes a gente coloca até as xicrinhas de café. Aí quando você vai fazer o café, a xicrinha tá quentinha, sabe? Ótimo. Nossa, é muito prática. Depois eu vou fazer, né? Vai que tu Fazer garante mais o arroz. Arroz bem tranquilo. Eu amo usar o arroz jasmine ou basmati. Ele é um pouquinho... Esse jasmine eu achei que era tipo um arroz japonês, não é? Não. se usa nas coisas japonesas. Ele é um arroz... Ele fica mais, não sei, porque ele é menorzinho, pode ver que o grãozinho dele é menor, ele fica tão soltinho. Eu às vezes eu gosto até de vontade de comer puro, de tão maravilhoso que ele é. É um dos arroz que eu mais uso. Vou picar o alho. Tu gosta de alho no arroz? Gosto. Um alhozinho, uma Adoro cebola, alho em fica gostoso, né? Gra, já te falei várias vezes, né? Eu te falei o quanto assim, eu admiro,
né? Você não só como profissional, né, na tua profissão, mas também quem acompanha a Gra na rede social vê o quanto você é esposa, o quanto você é mãe, depois nós vamos falar sobre isso. Mas, assim, a curiosidade que vem, assim, quando que tu decidiu pela medicina e como que você decidiu a especialização que é a ginecologia? Você sentiu que era isso? Você teve dúvida? Conta pra nós como é que foi esse processo. Olha só, você me perguntar, na tua família tinha médico, na minha família não tinha nenhum médico. Não. Mas eu tinha muitas amigas com pais médicos. Então, esse grupo de amigas de infância com muitos médicos na volta delas me chamou a atenção disso, assim, de querer ser médica. Que legal. Começou por aí. E aí, depois, na medicina, eu entrei querendo ser pediatra. Olha só. Nossa, totalmente diferente. Bem diferente. E aí, no terceiro ano, me deparei com situações, assim, da pediatria que eu me dei conta que gosto de criança saudável, sabe? Criança doente é muito triste. Então, assim, esse lado meu é aflorado, eu amo a maternidade, amo esse universo das crianças, mas da criança saudável. E aí entrou essa parte de gostar muito de conversar. Eu adoro conversar, eu adoro ouvir. Eu sempre participei das minhas amigas, eu era aquela que era conselheira. Pra psiquiatra não dava porque eu gosto de me meter, gosto de conversar, gosto de dar pitaco, e o psiquiatra tem que ficar muito quieto, então não ia dar certo. E a gineco, acho que é essa médica que tá presente em todas as fases da vida. Na tua primeira descoberta sexual, na tua gestação. Eu sou a primeira a saber de todas as minhas amigas que estão grávidas e que tem que guardar aquele segredo. Então sempre foi muito delicioso isso, sabe? E desde a faculdade eu adorava participar desse mundo, assim, dessa conversa mesmo, sabe? Com as mulheres. Então acho que isso que me encantou. E é uma área muito ampla, que tem cirurgia, que tem a obstetrícia, que tem a gineco, que lida com muito pouca doença, lida com muita saúde, com muita prevenção. Acho que isso me chamou muito, sabe? E aí foi nesse caminho. E eu percebo que me chama muita atenção e que às vezes até é difícil de entender e que deve ser uma coisa que as pessoas, quem te acompanha, deve se perguntar muito, porque eu vejo que você tem uma abordagem muito linda, muito bacana, desde o adolescente. Eu conheço amigas minhas que levam as filhas adolescentes para conversar contigo, para entender. Eu digo, o novo programa de mamãe e filhinha, né? Conceito com a Gra. Para entender todo o processo, que claro que vem de casa, mas eu acho que você desmistifica muito, até inclusive a parte da mãe, né? Porque também existe um tabu em relação a tudo isso. Mas não é só isso, você acompanha toda a fase da evolução da mulher, enfim, a questão hormonal, tudo que vai acontecendo com o corpo, até a menopausa, o climatério, enfim, toda essa questão. Hoje a saúde também, né, com os lasers que tu vem trazendo tudo para tuas pacientes, sempre inovando, a questão dos implantes hormonais e tudo. Eu sei que você tá sempre buscando. Como que tu consegue linkar tudo isso, fazer? Eu acho que a resposta é que essa parte da ginecologia endócrina, que as pessoas não se dão conta que tudo está baseado nos nossos hormônios. Então, todas essas alterações hormonais que a gente tem na adolescência, essa descoberta da adolescência, também tem a ver com esse abandono hormonal que a gente tem lá no climatério. Então, a ginecoendócrina junta todas essas fases da mulher. Então, eu sempre gostei de estudar essa parte da ginecologia endócrina. Então, acho que por isso que fui linkando. E são momentos muito parecidos. O início dos hormônios com a adolescência com o fim dos hormônios da menopausa, sabe? E aí, como tu falou, junta muito essa mãe com essa filha e acaba linkando. E teve um momento que tu sentiu, assim, que não era só o consultório? Tipo, agora não é, porque não é só o consultório, né? Você traz muito de tudo que você vive dentro do consultório, você traz muito como dica até pra quem te segue. Acho que começou com o Instagram, e as pessoas começaram a me dizer, nossa, tu tem muita facilidade de comunicação, como tu fala bem. E aí começaram a me chamar pra palestras, pra conversa, daí nas escolas, que eu adoro ir. Eu mesmo já chamei ela. Todos os eventos que eu tenho oportunidade de fazer, eu penso... É verdade. E dá muito certo a nossa parceria de conversa nos eventos também por isso, assim, porque tem espontaneidade e esse assunto do universo feminino, todo mundo se interessa. Eu acho que outra coisa que une bastante o meu consultório e o meu linguajar é a questão da sexualidade. De trabalhar com uma linguagem simples, natural, leve, até elegante, que as pessoas falam, não vai pro lado da vulgaridade, sabe? Então consegue as mães confiar em mim para trazer essa filha pro consultório para consultar e eu abordar esse assunto com elas confiando, porque elas precisam estar confiando em mim, porque existe um sigilo na consulta do adolescente que tem que ser respeitado e eu sempre pontuo muito isso nas consultas. Mesmo sendo minha amiga, vai trazer a filha, não vai saber os segredos dela nunca. Gra, me fala uma coisa, dos últimos tempos, o que tu acha que mais mudou na sexualidade das mulheres? Nos últimos tempos, eu acho que o que eu mais observo é que a gente tá preocupada com o nosso prazer. Parece que era uma coisa muito óbvia, mas não era. A gente era muito mais a servir, né? Então tinha muito vergonha nisso da mulher. As mulheres aceitavam aquilo e pronto, tinha que satisfazer. Exato. Só então satisfazer. Acho que agora a gente tem esse olhar da busca
pelo nosso prazer. Não é mais vergonhoso falar que a gente também quer sentir prazer e trazer esse assunto para debate no consultório. E uma coisa legal, eu tive numa jornada paranaense de sexualidade, e uma coisa conversada e que eu abordo já isso há muito tempo nas consultas é o prazer desde a adolescência. Porque quando tu ia para a primeira consulta na adolescência, o que a gente trabalha? Contracepção e DSTs. Então a gente sempre traz o lado da doença, o lado do cuidado, que é a base, é a estrutura, é importante, mas e o lado do prazer dessa menina? A gente também tem que conversar, elas têm que se conhecer, elas têm que saber se tocar, elas têm que pegar um espelhinho. Então toda essa psicoeducação, eu acho que eu já faço isso no consultório há muito tempo. Então, isso chama atenção, assim, de elas gostarem de estar lá comigo, porque tem a parte educativa no sentido de saúde, de prevenção, mas tem essa parte também, esse olhar que eu tenho para elas, de elas não serem uma régua com outras, não irem para começarem a vida sexual delas porque as amigas começaram, porque tem uma pressão. Elas têm que ir por prazer, elas têm que ir, elas têm que sentir alguma coisa, tem que ser legal aquela experiência para elas. Entende? E isso se repete em todas as idades, que eu pego mulheres mais velhas, com bastante experiência e que ainda não tiveram seu primeiro orgasmo, que tem vergonha de falar pro marido como é que elas gostam. Então, toda essa abordagem eu acho que é importante e esse olhar. Então, acho que dentro da sexualidade e dentro do nosso universo feminino também, eu acho que é uma das coisas mais de destaque, assim, é esse olhar pro prazer. Deve te dar também uma satisfação muito grande você ver que você conseguiu tirar um tabu de uma pessoa dessas que talvez nunca tenha. Eu acho que uma vez eu ouvi você falando alguma coisa assim de retorno de pacientes que fizeram, que seguiram. Do quanto isso impacta na qualidade de vida delas. Exatamente. Se apaixonaram de novo pelo marido, né? Estando talvez 20, 30 anos casada. Exato. Através de se autodescobrir, né? É muito, muito interessante isso. Muito legal esse trabalho. Eu gosto muito. E depois, nessa outra fase de climatério, de menopausa, voltar a ter conforto nessa relação, né, Aline? Porque o ressecamento leva dor, leva fuga, já não quer mais por isso. Então, assim, trazer esse ambiente de novo, de ser um ambiente bom para ter relação. Às vezes a pessoa acredita, né, que o ciclo é esse. Exato, que você vai passar, assim. vai ter o prazer, vai casar, vai ter filho, muitas vezes, e que depois vou ser mãe e não vou sentir mais prazer nos pequenos. E essa sexualidade pode estar presente. Eu tenho pacientes de 70 e poucos anos, coisa mais fofa do mundo, que vem me contar que elas têm vibradores, elas querem fazer laser, elas querem estar bem sexualmente com os parceiros. Bem legal. E elas, às vezes, buscam tratamento para os parceiros, que também vão ter a sua andropausa, que também tem esse tabu de não procurarem tanto ajuda, porque o homem não procura ajuda. Então, às vezes, através da nossa conversa, a gente resgata aquele marido, sabe? Mas ele também precisa se cuidar, ele também precisa ir no médico, né? A saúde cardiovascular do homem reflete muito na saúde sexual dele. Então, às vezes, aquela impotência pode estar refletindo um diabetes, alguma doença do coração. Então, eu consigo resgatar ali coisas de saúde do homem através da parceira. Por isso que eu falo, gente, Não, agora eu vou colocar mais uma coisa nos atributos, porque não é adolescente, todas as fases. Não, é o marido. Chega lá, também, marido, gente. lá na pontinha tá. Que legal, porque tem que dar certo, né? Pra ela estar feliz, pra ela estar bem. A Gratinha, para quem tá assistindo esse programa, esse episódio, não só que é daqui, que vai poder ter uma consulta. Tu faz consulta online também, não? Faz consulta online. Tá, então pode ser paciente de qualquer forma. Mas se quiser apenas seguir, é muito bacana o conteúdo dela, até porque, não sei se tu tem ainda o Sextou, tem, né? Tenho. Quando ela criou o Sextou, era muito legal, que eu ficava ansiosa. Agora, às vezes eu perco, mas vou voltar. Não, e detalhe, na época tinha as crianças no colégio, eu só podia postar depois das 5 da tarde, porque eles tinham vergonha. Agora ele já passou da fase da vergonha, mas eu só podia postar depois das 5 da tarde. Mas era muito legal, porque tu abordava assuntos, assim, às vezes que tinha acontecido contigo, que algum paciente tinha contado, enfim, e trazia... E às vezes aquilo servia como uma luva pra gente, sabe? Eu ainda tenho. Ainda não é tão forte a minha presença nos stories, no Sextou, às vezes eu acabo não falando, mas sempre no feed, na sexta-feira, vai ter um conteúdo que vai linkar aí essa questão da sexualidade. Sabe por quê? Porque era um jeito também de eu alimentar a caixinha de fantasia de vocês. Porque esse erotismo também é importante. Esse repertório erótico que a gente tem tão pouco, né, Aline? Os homens têm um repertório erótico muito maior. Eu falo pra eles, o algoritmo do Instagram é favorável ao homem, porque mostra uma enxurrada de coisas, eles têm os grupos, eles falam muito mais. E nós somos todas pudorosas, falamos pouco, vemos pouco, né? Ainda. Então o Sextou também tinha esse foco, assim, essa proposta de aumentar esse repertório erótico, assim, às vezes eu dava dica de podcast, filme, ainda tem ali algumas coisas nos
destaques. Eu procuro estar sempre trazendo esse E às vezes ela tomando um repertório. chimarrão falando, às vezes ela tomando um vinho e falando, e aquilo vezes na farmácia. e aquilo levemente se tornava mais fácil até para as pessoas que têm tabu ouvir, né? Enfim, muito legal. Amiga, agora acho que já podemos ir pro vinho, Abandonar o né? chimarrão. Porque a carne tá ficando pronta, a gente gosta de um vinhozinho. Quando eu tô Nossa, recebendo... adoro. Bom, né? Muito bom esse Adoro. vinho. Adoro essa vinícola. Esse vinho é da vinícola Vicky, que é uma vinícola que tem no Chile. Eu visitei a vinícola fantástica. Eu acho que eu criei esse amor quando tu foi lá, que já faz uns anos, né? Faz, A eu primeira quero vez de que tu novo. foi, eu me lembro. Quero muito de novo. E daí eu já falo pro Marcelo, mas o Marcelo tem preguiça porque tem que chegar lá e tem que viajar pra até a vinícola. É 2 horas. 2 horas do Chile, do centro. Me lembro. Mas é numa região de várias outras vinícolas. Sim, Só que eu vou te depois dizer, passeio. eu fui pra lá pra ficar na vinícola e fazer outras vinícolas, não. Eu fiquei Ficou só lá, imersa. Mas talvez agora em Punta, de repente. E eu consiga Punta, convencer Punta a daí gente. tem a Vic Estância, a Vic Praia e tem a Vic Fazenda, que é maravilhoso as três. Porém, a parte de produção de vinho maior é lá no lá. Chile. E lá tu consegue caminhar nas uvas, conhecer. E o que me chamou muita atenção desse vinho, já que tu tocou no assunto, é porque ele é um blend muito especial de 5 cepas. E o diferencial da Vic é que as 5 cepas são produzidas dentro do território deles em regiões diferentes. Então aqui você vai ter as 5 cepas, aqui você vai ter as 5 cepas. Então dá 25, Nossa, é como entendi. se fosse um blend muito maior. Entendi. Porque o Merlot que tá aqui é diferente do Merlot que tá aqui, diferente do Merlot que tá aqui. Então assim, a explicação deles, assim, para quem gosta, Muito legal. é fenomenal. E o vinho realmente faz muito jus a tudo que eles mostram do vinho. Realmente, esse cheirinho do alho fica maravilhoso. Não. E me fala uma coisa, arroz tem receita? Existe uma receita? Às vezes me perguntam isso, porque quando eu faço arroz fica sempre mais soltinho, assim. Eu acho assim, não sei se de fato é isso Tem que uma faz receita. a diferença, mas além de botar o alho, deixar o alho dourar bem ali no azeite de oliva, Fritando aquele arroz ali, né? eu deixo o alho dourar bem, aí eu coloco o arroz e eu deixo o arroz realmente Refogar ali. dourar bem ali, sabe? Aí eu coloco a água. E o detalhe do líquido, tu pode ver que é 2 dedinhos acima do arroz. Eu ia só. te perguntar isso. Se tem aquela receita, tipo, bota meia xícara de arroz, quanto de água? Não é tudo Não, molho? o que eu faço? Eu cuido a água ou o caldo de legumes, que às vezes eu faço um arroz mais incrementado com caldo de legumes, eu deixo 2 dedinhos Acima do arroz, entendi. Cobriu, 2 dedinhos acima. Fica mais Tampa, fácil, fogo assim. baixo. Porque depende da... E aí eu deixo acontecer. Independente do tamanho da panela, eu posso seguir essa receita. 2 dedinhos já. Eu deixo acontecer. Tem que ser assim mesmo. Tá, e pra não queimar, tem que ter atenção mesmo. Não Porque eu adianta, sou não a pode rainha. não Faço pode tudo esquecer. certinho e no final deixo Não queimar. pode esquecer o arroz, né? Um brinde? Um brinde. Ai, um brinde. Ai, tão bom te receber Um brinde aqui. à nossa amizade, um brinde a esse programa lindo de sucesso. Eu acho que esse vai ser um dos mais marcantes, sabe? Porque Energia tem. energia tem, história pra contar História tem. A gente tava até brincando que ia ter, talvez, que gravar segundo programa pra Segunda dar edição, tempo de colocar verdade, tudo que a gente tem pra verdade. falar e que a gente tá reduzindo. Agora a gente né? vai descobrir no final se vai ter sabor. Tem uma pergunta pra te fazer no final que eu não te contei. Antes de nós falar, então, da outra etapa que eu quero falar aqui do teu livro, vamos olhar o filé, né? Falando em queimar o arroz, a gente queima o filé. Ai, olha, tá bem douradinho. Pelo jeito, tá bom, Tá pronto. amiga. O que você Acho que acha? tá. Vamos tirar aqui, então. É que não adianta a gente falar muito pro pessoal de casa qual é o tempo que a gente vai Cada que vai forno é de demorar. um jeito. Olha só, isso foi bom tu falar, porque o meu forno, por exemplo, é bem mais devagar que o teu. O Esse teu é melhor, forte. É rápido. Ele é forte. Eu gosto do douradinho assim, não me importo. Tá, não, tá Né? bem. Eu acho que tá ok. Deu a suculência que tu queria? Deu. Isso. Agora a gente tira o filé, bota aqui. Nossa, Isso. Dá coisa até pra gente linda. pegar essa partezinha aqui Olha. debaixo dele. Deixa ali. Esse molhinho, esse Deixar restinho, esse esse bequinho bacon, e botar esse. ali? Isso. Aqui? Isso. E essa casquinha ali também. Isso. Tem mais um aqui. Isso, Pega tira, também? pega. Pode botar ali pra dar uma. Isso. Isso. Tá. Tá. E agora, a gente já ligou essa Pra boca? cá. Vamos ver se tá ligado. Só um pouquinho. Agora sim, fogo médio. Isso. Aí o que a gente vai fazer? Aquele restinho de mostarda que sobrou, eu botei o restinho do creme de leite que sobrou e botei aqui dentro e chacoalhei bastante, sacudi bastante. Daí eu vou botar aqui, vai ser a base do nosso molho. E aí é pra justamente essa casquinha que ficou aqui, a gente vai soltando
e vai mexendo. Tá, amiga, tu tá usando aqui o creme de leite fresco, né? Que foi o que eu Isso, comprei. Mas em isso. casa, quando tu vai fazer a tua Porque tem receita... em casa. usa o Porque creme. o fresco às vezes não tem, né? Porque tem que estar na geladeira, ele tem que estar, né? Aí às vezes eu tenho uma caixinha lá guardada, eu uso da caixinha. Até o da caixinha eu acho mais fácil de engrossar do que com esse. Aí quando eu uso esse, eu faço uma coisa que eu acho que é feio, não é de chefe. Dou uma engrossadinha com farinhazinha, uma maizeninha, alguma sim. coisa assim. É super, porque no molho branco que a gente faz, né? Que é o molho bechamel, a gente usa farinha. Ah, então tá. Como base. E daí eu Farinha diluo pra... um pouquinho, uma colher de farinha, diluo A gente e chama misturo. isso na gastronomia de roux. Que olha é que chique que eu sou, já fazia. É, exatamente. Sem Pode saber. usar assim tranquilamente. E caso, sempre que a gente quiser engrossar um molho, a gente pode fazer isso sem então problema tá. nenhum. Então dá pra gente botar. Que fica, pode mais, botar. e daí depois tu bota, a gente faz essa técnica aí, qualquer coisa, que eu tava achando que era meio Não, vergonhoso. e ele vai, com certeza vai engrossar. Então tá. Esse filé volta pro molho? Volta. Aí a gente corta em fatia e bota de novo no molho ou não? Eu boto ele inteiro e boto o molho em cima. Tipo, daí eu boto no outro prato e despejo o molho por cima, assim, dele. Assim que eu sirvo. Que delícia. Assim, porque daí tem um pouco da mostarda que tá aqui junto, ela já vai ajudar. delícia. Nossa, perfeito. Eu sei, Voltando à né? resenha. É, Chega voltando de à sabor, resenha. agora é resenha. Eu sei, né, porque sou tua fã, que tem um livro, né, que foi uma nova etapa da tua vida, Foi. que é Conversa Íntima, que é histórias, o que as mulheres contam para sua ginecologista no consultório. Inclusive é um best-seller, gente. Que chique, hein, Que amiga? chique, né? Já tem um ano o livro, não, né? Em junho, final de junho faz um ano. Nossa, final como de junho passa. faz um ano. Porque como que veio Já essa tá na segunda ideia? tiragem de 1000, né? Teve a primeira tiragem de 1000, que foi best-seller, agora tá na segunda tiragem. que incrível. Muito legal. E quando que veio essa ideia? Por que veio? Como foi isso? Eu já ouvi algumas vezes, mas eu acho que é válido Vale contar? a gente contar. Começou da história do ninho vazio, que agora, na verdade, agora que eu tô sabendo que é ninho vazio, né? Porque agora a Malu saiu de vez de casa. Mas quando ela foi sair pro intercâmbio, que ela tava com 16 anos, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E o Cassi, que é nosso amigo, que também já cuidou do teu marketing algumas vezes, ele me disse, Grato, precisa de um propósito novo, porque a Malu faz parte muito, assim, da minha rotina, da minha vida, assim. Claro, todos os filhos fazem, mas eu e a Malu temos uma conexão... Mãe e filha, talvez, mas mulher. assim, de amigas também, de cúmplices, enfim. E aí ele me deu a ideia, e eu disse, mas um livro, será? E aí criou-se. E aí quando eu deixei ela no intercâmbio, eu comecei a escrever, comecei a trazer essas histórias do consultório, histórias que me marcaram de alguma forma, ou seja, porque estavam se repetindo, porque eram muito profundas. E aí trouxe essa visão. Sabe o que me chama muita atenção no livro? É que são histórias muito curtas, né? E tão assim, apaixonantes ao mesmo tempo, porque a gente se identifica, como a gente falou. Eu digo, mesmo que tu não tenha vivido essa história, tu sabe alguém que viveu. E essas informações, se tu coloca o nome, eu sei que não, mas a idade é uma informação. É uma informação que, relevante. se faz parte, se é importante para aquele contexto, ela tá igual. Se não, não. Eu tive bastante cuidado nisso, sabe, Aline? Porque o sigilo é uma base, né, da ética do meu consultório. E tu imagina quando tu conta coisas íntimas pra tua médica, isso é fundamental. Então eu não podia perder nunca isso. Então eu tive bastante cuidado nas histórias para preservar a identidade dessas pacientes. Tem 2 histórias que as pacientes sabem, que as histórias delas estão ali no livro, elas me ajudaram a construir essas histórias. E as outras histórias, não. São 16 histórias, daí tem alguma duas não. história, bem rapidinho, assim, que tu acha assim, que é muito legal pra gente contar aqui? Tem Isso várias eu histórias. peguei de surpresa, né? Tem várias histórias. Mas tinha uma que que a gente ia conversar depois sobre um dos principais tabus, né, da ginecologia, que eu acho que tá na última história, que é sobre sexo anal. Então eu acho que é uma história que é legal, ela consegue ser divertida dentro do livro, assim. Acho que vale a pena ler, né? E eu ajudo tecnicamente, né, a desconstruir o tabu, a facilitar. E ao mesmo tempo ela tem uma pegada bem divertida, assim. Quando eu já usei ela até em palestras, que eu vou palestrar do livro, de trazer essa história, e o pessoal se diverte muito. Até porque a tua missão em tudo isso, eu vejo muito que não é julgadora, né? Não é de julgar Exato. o fetiche, ou o desejo, ou a vontade Qualquer coisa da que paciente. seja, exatamente. É facilitar
e mostrar o que realmente... É acolher aquilo ali e ajudar, exatamente. E o que acontece no livro, quando eu comecei, eu pensava isso, que era histórias das pacientes. Mas em cada história tem eu ali. Eu sou a médica, eu que tô conduzindo. Então me deu até meio que uma crise existencial, assim, no pré-lançamento, sabe? Sim. Tipo assim, agora vão saber quem é a Gra. E será que vão gostar de quem é a Gra? Gente, Entendeu? só amou mais Porque só ainda. quem tava ali dentro do consultório sabia como eu conduzia e tudo mais. E agora tem como é que a gente fala? Uma exposição muito maior de quem sou eu ali dentro de cada história. Entendo. Porque por mais que a gente diga que não julga, eu tô trazendo o meu olhar daquela Claro. história. Então tem o meu olhar ali. Total. Né? Com Então tem os certeza. goles de café, tem as vezes que eu tenho que parar pra respirar, tá tudo ali Eu adoro dizendo, isso. né? Então Tomei um gole de café, vocês vão entender. Vocês e têm que ler o pensei, livro. então acho que isso assim, mas foi legal, foi um crescimento pra mim essa parte assim também de me expor dessa forma assim, que eu não imaginava que ia ter esse lado. Vamos provar esse molho aí, amiga? Nossa, eu tô curiosa, porque tá bonito. Fica muito gostoso. Ai, que delícia. Quer provar Isso que também? ficou só o toque da mostarda, né? Tu vê que é o toque Nossa. daquilo ali com o que foi. E tu viu que engrossou bem, né? Não precisou nem... Porque a gente vai pegar esse caldinho aqui Olha que isso. saiu, ó. e Como vai ocupar desperdiçar isso, gente? Não dá. Aquela coisa que a Vai. gente fala, né? Sobrou na panela, aproveita tudo que tem, que é maravilhoso. tudo. Amiga, não vai desandar, né? Nunca. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, não tem jeito. Sabe que eu Sabia aprendi que isso é um isso? mito da- Eu tinha medo, o medo do creme de leite que não pode ser fervendo. Amiga. Aí tinha que desligar. Quando eu fui fazer gastronomia, um dos motivos que eu fui estudar gastronomia, porque queria receber as pessoas, eu queria entender um pouco mais o processo de tudo. E eu, quando primeira aula, uma das aulas práticas, assim, a gente foi e tinha que colocar creme de leite fresco. E eu tinha esse medo, e os professores não queriam falar nada, assim, queriam instigar a vocês. gente, testar nós. Falei, gente, se ficar cozinhando o creme de leite vai Desandar, dessorar, sempre vai falavam desandar, isso, né? vai... Gente, não existe possibilidade disso acontecer. Meu Deus, Então, aprendi assim, ó, isso hoje, eu tu tô pode impressionada. colocar, tu pode ferver esse... Como a gente fez aqui. Exatamente, E ele só porque engrossou. quando eu faço o filé à poivre, inclusive é assim, tu bota ele e eu gosto que ele ferva mesmo, que ele cozinhe mesmo com a pimenta pra soltar o gosto da pimenta no molho. Então não existe possibilidade. E quando eu fica botei tranquilo. mais aquele caldinho, ele amoleceu e agora ele já tá encorpando de novo. Ó, já tá começando a encorpar de novo. Sabe o que eu pensei? Eu achei que ficou levemente salgado. Será que a gente bota mais creme de leite? Eu tô achando Pode que tá ser, bom. dá pra colocar. É. Eu achei um pouco salgado. Então vamos lá. Bota. E daí aumenta um pouquinho. Aí aumenta o Vamos botar molho. tudo, Bota amiga? tudo. É, porque eu sempre boto tudo. Bota tudo que já vai... É porque realmente eu não botei tudo porque eu tava com medo que desandasse. Eu pensei, vai começar a ferver isso aqui. Pode ficar tranquila. Até pra mostrar pro nosso público aí que não vai acontecer. A chefe garante. Quando tá ficando pronto o teu molho aí, me conta. Depois de tantas histórias que tu já ouviu, de anos... Quantos anos, amiga? 20 anos eu tenho de formada, de consultório, 16 anos já. Depois de todo esse tempo, o que é... De tantas vivências, tantas histórias, o que é ser mulher pra você? Que amplo, né, essa pergunta. Olha só, o que é ser mulher? Eu pensei muito. Ser mulher é ser mar. Porque o mar é movimento. E a gente olhando pra esse E mar. a gente olhando pra esse mar. Oh, meu Deus. É movimento, ele pode ser tudo. Ele pode ser calmaria, ele pode ser quietude, acolhimento, aconchego, ele pode ser refrescância, mas ele pode ser um tsunami se ele quiser. Nossa. E eu acho que dentro de tudo que ele pode ser, pensando nas nossas fases, que tem fases que não dependem só do mar, depende da lua, e a gente tem que estar ali, tem que estar bem. Pensei também de mar, pelas ondas da vida, que a gente tem que surfar as melhores ondas. Pensei muito nisso. Eu acho que mulher é muito mar. É muito mar. É verdade. Às vezes a gente tem que atracar no nosso porto seguro, achar um porto seguro, Às vezes a gente tem que se reinventar. se reinventar. Mudar de rota. Tem ressaca. O mar tem ressaca. Eu achei perfeito o mar. O mar é nosso, Amei, amiga. Vou lembrar muito disso. O mar é nosso. Vou lembrar muito disso. A gente é muito a partir mar. de agora. Vamos botar esse molho? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Nossa! Ai. Brasil! Ai, ele é perfeito. Gente do céu, socorro. Ainda bem que eu não almocei. Não, e assim, a gente quis valorizar esse prato, ficou aqui mexendo essa Mas não, panela né, pra dar amiga? conversa, pra dar resenha. É Mas ele só é fazer. prático, ele é muito prático, ele é muito fácil. A gente tem que valorizar nosso trabalho, né, amiga? Mas assim, Entendeu? olha, se eu faço e é Olha. certo, vocês vão acertar super em casa, tenho certeza. Tá lindo, maravilhoso. E aí comer com esse arrozinho, com essa batata palha, nossa, sucesso. Perfeito.
Vamos servir agora, né? Vou fazer as honras então pra ti de cortar. Vamos lá. Pelo menos eu faço alguma coisa, né? Ai, gente, esse molho tá muito aromático, cheiroso. Nossa, mas tá muito bom. Nossa, quando... Ah, isso era outra coisa que tu falou de selar. Agora tu vai me dizer se dá certo assim ou se tu acha melhor ainda selar. Dá pra gente testar um outro dia, selar. O que tu acha que fica diferente do selar? O selar, ele não vai soltar esse líquido. Entendi. Entendeu? Que agora ele soltou. Entendi. Tudo bem, ele vai misturar no prato, não Vai tem misturar problema no molho. nenhum. E vai dar certo ter o caldinho igual pra gente fazer o molho? Vai. Mesmo selando? Vai. Vai. Ah, então é uma ideia. Faz assim, ó. Testa em casa, sela ele. Dos dois, mas é selar, assim, Tá. não é? Panela bem quente, sem o bacon, sem nada. Tá. Bota um fiozinho de azeite de oliva ou um pouquinho de manteiga Tá. na panela. Ai, na Sela manteiga dos acho que eu vou dois gostar. lados, Uhum. tira Tá. e aí monta ele. E aí monto com tudo faz do aí jeito que eu fiz. Olha o Aham. ponto, eu gostei do ponto, hein? Gostei do ponto. Agora tem que montar. Vou botar o arrozinho, né? Ah, tá. Vou botar Vamos molhinho. botar um molhinho por cima? Molhinho. Meu Deus do céu. Ah, é verdade, porque quando sai o caldinho meio que dá uma leve. É, mas isso também não é problema. Isso também não é problema nenhum, né? É que tu quer deixar de ser. Se tu quiser deixar ele gourmetizado e menos malandro, você faz isso. Um arrozinho. Ai, tô com um desejo Também, desse. com água na boca. E o Fabrício, quando eu contei pra ele como é que era, ele Acho que já vai sobrar pro disse. Fabrício um pouquinho. Ele já disse, ai, guarda um pouquinho pra mim. E eu achei que combinou muito a batata palha. Ai, porque é prático, né? Não podia ser uma coisa muito improvisada se o nome dele é filé de malandro. Tem que ser tudo fácil. E muito a ver, né, com a tua fase de faculdade, de ter De que ser faculdade, rápido. claro. Praticidade. Acho que a tia Neulália ia ficar orgulhosa. De mandar ela assistir o Mandar ela episódio depois assistir, com também. certeza. Vamos provar, então. Ai, gosto de molhar assim. Tem que Tcharam! comer junto, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata. Maravilhoso. E como o bacon, eu não peguei pedaço do bacon. E ele saborizou muito a carne. Muito. Eu te falo. Não precisa Meu tanto Deus, sal. amiga. Que dá muito gostinho do bacon. Muito bom. Muito bom. Senti a pimentinha na dose certa. Então eu fui aprovada? Aprovadíssima. Ai, que bom. Além de contar as tuas histórias, as tuas resenhas da vida, fez um prato delicioso, que eu tenho certeza que todo mundo vai replicar. Foi uma resenha com sabor. Foi uma resenha com sabor. Amiga, mas eu tenho mais uma pergunta. Qual é o sabor da tua vida? Com certeza, agridoce. Amei. Adorei, Gra. Obrigada. Obrigada mesmo por ter participado. Eu amei. Muito Ter obrigada. compartilhado um pouco da tua linda história com a gente. Eu já sou muito tua fã há muito tempo. Amo o carinho, o cuidado que você tem com todos, não só da tua família, teus filhinhos amados, teu marido, as tuas Obrigada. amigas, os teus pacientes. A gente sente o carinho que tu tem de verdade, assim, que realmente, pra mim, eu acho que a medicina é isso, sabe? É o carinho, é o cuidado. E você exerce, assim, Ai, que bom. com, Obrigada. com força e com todo cuidado mesmo. A gente Cada amo. vez mais sucesso. Obrigada.